Então, irmãs, eu quero compartilhar com vocês, né, uma palavra que o Senhor tem falado muito no meu coração, que é muito poderosa, que é o poder da visão. A gente tem ouvido muito essa palavra, né, nos cultos, o Senhor tem liberado, mas essa palavra ela precisa sair do papel, né, sair do boletim e entrar no nosso coração, e a gente precisa praticar. Se Deus deu uma palavra, é porque o Senhor quer cumprir essa palavra na nossa vida. E eu, quando recebi essa palavra, eu fui muito edificada, porque eu já pratico muito isso, né? Então, como nós estamos numa reunião de discipulado, e eu quero que você também avance, né? Cresça naquilo que o Senhor tem para você. E é muito poderoso ver que Deus, ele sempre fala conosco. Nós é que às vezes não ouvimos. Deus sempre vai querer falar conosco, né? E existe um poder muito grande nas visões que Deus nos dá. Você pode ver na palavra, né, os grandes homens de Deus, o Senhor sempre manifestando o que Ele queria fazer através de visões, através de sonhos. Você pode lembrar ali na vida de Abraão, por exemplo, quando o Senhor liberou uma promessa para Abraão, Ele falou: olha para os céus, né? A sua descendência será numerosa como as estrelas do céu, como a areia da praia. Então o Senhor liberou o quê? Uma visão, não é verdade? E a Bíblia ainda fala para ele: olha desde onde está, toda terra que pisares, a planta do seu pé, eu vou te dar. E se o Senhor fala olha, é porque é para nós olharmos, não é verdade? Então, a vida espiritual, ela é uma vida sobrenatural. Nós não andamos baseado nesse mundo físico, mas nós precisamos cultivar um espírito sensível, aquilo que Deus quer fazer, porque Deus é espírito. Então, nós precisamos estar atentos, o nosso espírito ele precisa estar aguçado para discernir o que Deus quer fazer. Então, nós devemos sair do âmbito natural, não que a gente vai andar por aí voando igual um anjo, mas a Bíblia fala que nós somos espírito, né? Lá em 1 Tessalonicenses fala que nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos o espírito, né? Habitamos no corpo, nós possuímos uma alma que é o nosso sentimento, mas nós somos espírito. Então nós precisamos discernir. Então todas as visões que Deus nos dá, Ele nos dá ao nível do espírito. Então quando Deus falou isso para Abraão, Ele estava gerando fé em cima de uma visão que Deus estava dando. Depois você vê lá em José, né, quando ele foi preso, ele foi jogado ali numa cisterna, depois ele foi para a prisão. Quer dizer, naturalmente falando, ele não tinha perspectiva nenhuma, mas Deus falou com ele lá na prisão. Deus deu sonhos, ele interpretou sonhos, né, ali de Faraó. Então você pode ver que aquilo que Deus quer fazer, Ele sempre vai falar conosco. Por isso nós precisamos ser sensíveis àquilo que Deus quer fazer, né? E Deus, quando Ele faz isso, Ele vai te dar imagens de fé. Fala comigo, imagem de fé. Imagem de fé. Daquilo que Ele quer fazer, né? E é tão interessante que lá em Atos 2,17 a palavra do Senhor fala que aquilo que já foi predito por Joel. Depois lá em Atos, o Senhor fala: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Olha, que coisa linda! Tanto visões dos jovens quanto sonhos dos velhos, isso fala de algo que é uma visão que Deus vai dar, né? Então, se o Senhor Ele liberou essa palavra profética, é porque Ele quer cumprir na nossa vida, amém? Então, a maneira com que Deus quer falar conosco é através dessas visões, é através de impressões do nosso espírito, né? Então nós precisamos discernir espiritualmente, cultivar essa intimidade, cultivar essa sensibilidade com Deus, porque tudo que Deus quer fazer aqui na terra, Ele vai fazer comigo e com você. Amém. A palavra de Deus no Salmo 115, verso 16 fala: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Deus escolheu agir na terra através de mim e de você. Então, aonde você está, Deus quer se mover através de você. Se você está numa reunião de discipulado, o Senhor quer liberar palavras de vida através de você.
Se você está no encontro, você vai pregar, você vai ministrar, mesmo ali, né, com um grupo de pessoas, o Senhor quer te dar palavras proféticas, Ele quer te dar dons, Ele quer te dar visões, Ele quer te dar palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, para ao abrir a boca, né, o fluir dos dons, eles venham fluir na sua vida. E então, essa é a vontade de Deus. Então, visões e sonhos é uma forma de que Deus escolheu para falar conosco. Amém? E é tão interessante que a palavra de Deus, ela sempre nos dá essa base. Quando você estiver orando por alguém ou por qualquer coisa que você for fazer, né, às vezes você está ali responsável por um encontro, você está responsável por um culto, ou vai pregar numa conferência, ou vai pregar num chá de mulheres, ou até mesmo no velório, ou no aniversário. Né? Procure ir para o Senhor e discernir aquilo que Deus quer fazer, porque Deus sempre vai colocar uma palavra no seu coração e Deus sempre vai te dar uma visão. Como é que é? Uma visão assim, tipo um sonho? Nem sempre é um sonho, pode ser. Mas é uma visão clara, de repente você está assim, vê? Pode ser também. Mas pode ser que Deus dê palavras. Pode ser que Deus dê uma palavra. Deus dê uma frase. Né? Nós estamos aqui para aprender a andar com Deus e sermos esse canal de Deus. Eu me lembro que quando meu irmão estava internado numa clínica de recuperação, muitas conhecem esse testemunho, meu irmão foi alcoólatra por mais de 20 anos. Né? E ele sofreu muito, a minha família sofreu muito, a gente queria ajudar, mas ele sempre assim, achava que não precisava de ajuda, até que chegou um limite, um momento onde nós internamos ele, né, à força, mas Deus operou poderosamente em 8 meses, ele foi completamente liberto, né? Só que no processo que eu orava, todo jejum na igreja, eu pegava minhas fichas de oração, eu me lembro que eram fichas de forma de peixes, fichas em forma de várias fichas que a gente tem dos nossos jejuns, eu orava por ele, eu tenho todas essas fichas guardadas lá em casa, né, ali no envelope, para ser um memorial daquilo que o Senhor fez. Eu me lembro que o último jejum, né, eu começava a ver, eu ia orar por ele, mas eu começava a ver, eu vejo meu irmão, né, indo para o encontro, ele ainda estava alcoolizado, ele ainda estava debaixo desse vício, mas eu via ele, eu profetizava, eu vejo ele no encontro, eu vejo ele, né, recebendo o Senhor, eu vejo meu irmão liberto, eu vejo meu irmão se batizando, eu começava a falar, não estava vendo nada no natural, mas no mundo espiritual eu estava gerando, estava recebendo aquelas imagens espirituais de fé que Deus estava colocando no meu coração, e que no final desses 8 meses de internação, o meu irmão se batizou no último dia de internação. Eu me lembro que eu cheguei lá para a formatura e eu ministrei uma palavra, toda a minha família, ainda em processo de conversão, foi um testemunho, né? Porque homem nenhum podia fazer aquilo. Ele chegou a internar em clínicas em Goiânia, tomar remédios, mas o poder de Deus veio e libertou meu irmão completamente. Mas eu me lembro que durante o processo de intercessão, eu enchi meu coração de visões proféticas, daquilo que Deus estava me dando, e eu pude experimentar os milagres de Deus assim. Eu creio que é assim que Deus quer se mover nas nossas vidas. Nós precisamos deixar o Espírito compartilhar conosco essas visões. Em cima delas, nós vamos abrir a nossa boca, nós vamos profetizar e vamos liberar aquilo que o Senhor vai fazer. Toda palavra que o Senhor nos dá, Ele nos dá para exortar, Ele nos dá para confortar e para edificar. Então, às vezes, você está passando por um momento difícil, Deus te dá uma palavra para te exortar, né? Para te consolar e também para edificar. E eu preguei recentemente na Holy Fest, e eu até meditando nisso, eu fiquei pensando como isso realmente é verdadeiro. Porque naqueles dias que eu estava preparando, né, para a Holy Fest, uma palavra vinha no meu coração. Né? O Senhor compartilhou só uma palavra. Às vezes eu estava tomando banho e vinha aquela palavra. Aí eu ia sentar para orar, vinha aquela palavra. Reposicionar. Eu falava, gente, que é isso? O que Deus está querendo fazer? E eu comecei a orar sobre isso. Aí eu comecei a anotar, né? O que é reposicionar? É tirar um e colocar outro.
né? É pôr no lugar, é estabelecer, plantar. E aí eu comecei a preparar a palavra que eu ia ministrar em cima disso, só que eu só tinha uma palavra: reposicionar. Aí eu fui ler, o Senhor também estava colocando no meu coração a palavra sobre honra, e aí, à medida que eu ia preparando a minha palavra, Deus ia me dando clareza, né, daquilo que Ele queria falar. E aí eu fui desenvolvendo a minha palavra. Só que quem me vê, né, preparando a palavra, esses dias até eu postei lá, tinha um tanto de papel na minha frente, aí eu vou escrevendo as palavras que Deus vai me dando, eu vou colocando. Depois eu monto aquele quebra-cabeça e eu sei que realmente sai a mensagem. E é assim que a gente prega. É daí que saem os nossos livros. Então, os livros que a gente escreve, não nasce assim, né, de um dia para a noite. É um processo. Deus vai colocando palavras, Deus vai colocando, né, visões, Deus vai colocando aquela visão que Ele quer fazer dentro de nós, e nós permitimos o Espírito ministrar. Então, foi assim que aconteceu. E eu quero deixar essa palavra para você aqui hoje, né? Você precisa ser alguém espiritual. Peça a Deus imagens. Peça a Deus uma palavra, né? Se você está à frente de algo, se você vai realizar algo, que seja, olha, eu sempre falo isso, eu oro até pelos aniversários dos meus filhos, eu orava até quando eles eram crianças. Eu falava: Senhor, nós vamos fazer um aniversário, mas vão vir convidados, faça algo diferente, salva crianças, salva familiares. Época de Natal, eu sempre pedi uma palavra para o Senhor, né? Agora eu quero deixar para finalizar aqui 3 chaves para você receber visões de Deus, né? 3 chaves que realmente eu pratico, eu creio que faz diferença e que é assim que acontece. A primeira, vá para a torre de vigia. Lá em Abacuque 2, verso 1 e 3, a palavra do Senhor fala: Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Olha que coisa linda. E que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Que coisa tremenda. Então aqui, o livro de Abacuque está nos ensinando o quê? Vá para a torre de vigia. O que é a torre de vigia? É o lugar de oração. É o lugar, antigamente, as cidades, elas eram cercadas por muros. E elas eram, para serem protegidas, precisava ter um atalaia. O que era atalaia? Era aquele que ia lá para a torre de vigia. Ele ficava olhando se vinham, né, exércitos inimigos para atacar a cidade. Porque não adiantava ser só murada. A cidade tinha portões e eles chegavam, né, eles vinham com tudo para destruir. Então, as pessoas que ficavam na torre de vigia ficavam para quê? Para ver se o inimigo estava vindo, para ele se proteger. Então, quando o Senhor fala que vá para a torre de vigia, vá para o seu lugar secreto. Vá orar, vai se preparar, né? Vai ouvir de Deus. Segundo, escreve a visão. Uma vez que você está ali, né, dependendo de Deus, orando, Deus vai te dar uma visão. Escreve ela. Deus vai te dar uma palavra. Deus vai te dar uma frase. Quantas vezes, à frente de encontros aqui de crianças, a gente tinha mais de 100 crianças para levar, eu nunca tinha visto aqueles meninos, né, já pastoreando. Às vezes eu nunca tinha ido na célula deles, mas eu ia orar e Deus me mostrava. Quantas vezes eu lembro de um encontro que eu tive uma visão de um hospital e tinha todo mundo de branco. E aí eu me lembro que ia chegando todas aquelas crianças machucadas, e aqueles enfermeiros, aqueles médicos, aquela equipe de branco, socorrendo cada um. E Deus me deu uma visão de que aquele encontro seria um verdadeiro hospital. Queria curar as feridas, queria curar dos traumas, queria curar fisicamente. E eu me lembro que eu liberei essa palavra e o Senhor fez poderosamente aquele ano, mas por causa daquela visão. Então, antes de fazer o encontro, Deus já tinha falado o que Ele queria fazer. Sabe? Nós precisamos ir para a torre de vigia, primeira coisa, receber de Deus aquilo que Ele quer fazer. Segundo, escrever. Comece a escrever. Sabe que hoje em dia eu tenho, né? Eu tenho gravador no celular. Aí eu vou, às vezes eu estou preparando a palavra, Deus fala comigo, eu gravo. Eu morro de rir de mim mesmo, que às vezes eu estou orando e chorando, aí eu gravo.
Ai, Deus falou isso, falar isso. Depois eu vou lá e fico me escutando. Eu morro de rir, porque eu tô chorando. Não sei o quê, Deus falou isso, eu fico rindo de mim. Mas é verdade. Sabe que quando você está na presença do Senhor, você conecta diretamente com o Espírito de Deus. Você está orando em línguas, você está falando com o Espírito. E Deus vai te falar. Então a palavra do Senhor diz: escreve a visão. Grava a visão, escreve a visão. Escreve no papel, escreve no, sabe, não sei onde. Mas o Senhor vai te dar uma visão. Escreve a visão. Amém? Anota. E a última coisa, espera acontecer. Você foi para a torre de vigia, você escreveu, Deus falou, então você vai descansar. E quando você estiver ali, o Senhor vai te usar poderosamente, porque todas as suas promessas se cumprirão. A Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele fará. Então, anota a visão, abre sua boca, declare em nome de Jesus que vai acontecer. Sabe que todos os homens de Deus falaram, e eles escreveram, e eles declararam, e eles descansaram, e o Senhor se cumpriu. Amém? Então, que o Espírito de Deus possa falar ao nosso coração nesses dias. Que você possa ser alguém sensível ao Espírito de Deus, porque Deus quer usar você, e Ele vai liberar visões, palavras sobre a sua vida, para que você seja boca de Deus, aonde você estiver. Que você seja realmente usado como um vaso útil nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.